Vamos falar de esportes, é o bate-papo de todos os dias. Alô, Antônio Carmo, excelente quinta-feira para você, meu caro. Muito obrigado, bom dia, Cláudio Nicolini, um bom dia especialmente a todos que nos acompanham, nos ouvem, nos veem aqui no bate-papo esportivo da Band Vale, ano 21. Muito bom, hein? Mais uma manhã a gente aqui para falar de esportes, para falar do Campeonato Paulista da Série A2, para falar da Águia que deu a nota no Martins Pereira, Antônio Carmo. A gente já contava, se tudo desse errado com o empate, que estaria de bom tamanho para o São José perante os resultados até aqui no turno do quadrangular. A derrota não estava nos planos, 1-0 Ferroviária, com requintes de crueldade, já que o São José teve um pênalti já nos acréscimos. Aquele pênalti que discute, que é do VAR, que não sei o quê, que a gente fala em tudo quanto é jogo aqui, podia dar, como podia não dar, Antônio Carlos. Se não tem VAR, se não dá, segue o jogo, não era por isso que perdeu. Mas enfim, deu, e se deu, tinha que fazer. Aí o Caboclo chutou a bola, olha, com a vontade menor que a nossa de acordar às 7 horas da manhã para estar aqui no bate-papo. E aí o goleiro da Ferroviária se consagrou, garantiu a vitória, botou a Ferroviária no páreo de novo e embolou o grupo. E essa Águia aí que perdeu perante 5 mil pagantes, Antônio Carmo. Não jogou bem, mereceu perder, teve um primeiro tempo muito fraco, Ferroviária melhor em campo, criando 2, 3 grandes oportunidades. Você tem uma ideia, o melhor jogador de São José foi o goleiro, né, o João Lucas, que fez 2 grandes defesas, uma no comecinho do primeiro tempo, outra no segundo, e segurou ali. E a Ferroviária precisava ganhar de qualquer jeito, né? Veio para cima, atacando muito, São José não conseguiu achar espaço para jogar, quando era atacada a Ferroviária fechava seu setor defensivo com 5 zagueiros, 4 na entrada da área, e quando tinha a bola ia para o ataque. E apertava, fez um belo jogo, como a gente já havia visto na fase classificatória. A Ferroviária mostrou competência, não dá para entender como é que perdeu, por exemplo, em casa para o Sertãozinho, poderia estar numa situação melhor. Mas veio no desespero a Ferroviária. E depois fez o gol aos 7 do segundo tempo, um gol que o jogador de São José, Michel Paulista, na entrada, era só dar um bico na bola, furou, e o Albano, camisa 10, estilo antigo da Ferroviária, bateu bem de pé direito, rasteiro, o canto direito, fez o gol. A Ferroviária tirou os atacantes, botou os zagueiros e falou, pode vir, São José. E ficou lá atrás, só se defendendo e contando com a incompetência ofensiva do São José, que se estabeleceu. O São José tinha bola e não fazia nada para empatar o jogo. E aí apareceu esse pênalti já aos 48 do segundo tempo, pênalti de VAR, pênalti de televisão, ali no estádio, Nicolino, acho que ninguém viu, né? Porque eu estive olhando depois do replay, tem uns 40 jogadores dentro da área, a bola é cruzada, um sobe, cabeceia, vai, daí o VAR está lá para isso, mas realmente é aquele pênalti de bola na mão na bola, que eu sou totalmente contrário a isso, já falei aqui, acho que pênalti com bola na mão tem que ser muito, muito clara a situação de gol e tal, mas está na regra aí, o VAR adora marcar um pênalti, eu sempre digo aqui, né? O VAR ele trabalha para fazer 2 coisas, anular gol e impedimento, achar um impedimento e achar pênalti. São as 2 coisas que o VAR adora fazer. Achou o pênalti, e aí foi o Lucas Reis, centroavante que tinha entrado no segundo tempo, para deixar o time mais ofensivo, lá para ver o que acontecia, para deixa comigo, né? Não é nem o batedor, né? Seria o batedor oficial, segundo o técnico, Jorge Cassino, não era ele, falou na entrevista coletiva. Mas ele falou, pessoal, deixa comigo, estou tranquilo, conheço aí o goleirão, eu sei o que eu faço. E aí bateu mal, né? Quase que no meio do gol, o goleiro cai para a esquerda, a bola pega na perna dele no meio, não bateu bem, perdeu, acabou. E de herói que ele poderia ser, porque o empate seria muito bom para o São José, até pelo mau futebol apresentado, foi a vilão e não conseguiu empatar o jogo. E o São José recolocou, não o São José recolocou, a Ferroviária se recolocou na briga pela classificação, porque jogou bem e mostrou competência. Como o São José tem jogado melhor fora de casa, Nicolai, fica a expectativa agora, porque domingo, 18 horas, lá na Arena, na Fonte Luminosa, em Araraquara, os 2 times abrem o segundo turno, e aí São José não pode perder de novo. Se perder, a Ferroviária alcança, vai a 6 pontos e definitivamente entra na briga pela classificação. Está tudo em aberto, o time jogou mal ontem, mas não é terra arrasada, acabou tudo. Sabia, esse time não vai para... Não, jogou mal. A gente sabe que alguns jogadores não correspondem à necessidade de uma hora decisiva, mas é o que tem. Então, se o time estava bem até ontem, e liderando ainda, lidera de maneira geral o campeonato, porque
o Água Santa perdeu por 3-0, os dois estão ali com 33 pontos, mas no saldo de gols o São José é o primeiro colocado geral do campeonato, então você não pode achar que está tudo perdido. Não, então, quer dizer, o time faz uma campanha até agora muito boa, sob o comando do Jorge Castilho, você não pode achar que uma derrota representa tudo, mas perdeu numa hora imprópria, era para ter pelo menos empatado, porque impedia o Ferroviário de subir 2 pontos, né? E ficava com 6 pontos de vantagem, faltando 9 a serem disputados. Agora está tudo embolado, São José e Juventus com 6, Sertãozinho e Ferroviária com 3, vamos para o segundo turno, começando no fim de semana, tudo em aberto. Ainda falando da Águia, o empate não deixa de ser bom agora em Araraquara. Mais do que somar pontos, segura a Ferroviária, né, Antônio? Isso, exatamente. Vai para 2 jogos fora agora, Ferroviária no próximo domingo, dia 29, depois só dia 11 de abril, vai ter uma folga de 15 dias para pegar o Juventus em São Paulo. 2 empates aí e volta para casa para pegar o Sertãozinho, um jogo e aí joga para ganhar e tal. Mas São José com o Jorge Castilho ganhou todos os jogos que fez fora de casa. Vai continuar assim sempre? Não, não vai. Uma hora, obviamente, vai perder, vai empatar, mas o empate no domingo em Araraquara não é mau resultado, não. O campeonato é equilibrado, a gente sabe disso, e está nivelado ali, Nicolino, do meio para baixo, os bichos papões não estão jogando bola. Você vê que a Votuporanguense lidera o outro grupo, ganhou do 15 em Piracicaba ontem, e é a surpresa, para mim era o time mais fraco do grupo, e está liderando lá, e agora fará 2 jogos seguidos na casa dela, se ganhar um empatar, outro será classificado. Então, tem coisas acontecendo, né? O Água Santa é o lanterna de todos os times aí nessa fase, quem diria, né? Um time poderoso, com dinheiro, e que não vai bem. Então tem muita coisa para acontecer ainda. Ninguém está garantido. Ontem era o jogo, Nicolini, que veja você, São José se ganhasse, hoje a gente estaria dizendo aqui hoje, praticamente classificado, joga por 1 ponto, 2 nos últimos 3 jogos. E agora não. Agora deixou tudo embolado aí com a derrota. É isso, meu querido Antônio Carmo. Dessecamos o grupo da Águia, que tem agora Juventus em primeiro, São José em segundo, os dois com 6, Sertãozinho e Ferroviária com 3. Quarta rodada, sábado, Estádio Frederico Dalmaso, velho campo do Sertãozinho, Sertãozinho e Juventus. E depois, domingo, Fonte Luminosa, Ferroviária e São José, 6 da tarde. Vamos acompanhar a Águia, que se empatar lá já calma, belezinha, vai para jogar com outro jogo fora contra o Juventus, podendo até ser derrotado dependendo de uma vitória em casa contra o Sertãozinho. E o Sertãozinho joga a vida contra o Juventus sábado, Antônio Carlos. Se perdeu, acho que a Inês é morta para o time de Sertãozinho, e o Juventus encaminha a classificação em caso de uma vitória lá no interiorzão. Tá bom, Antônio Carlos? Você vê que esse grupo é assim, né, Nicolini? Se os mandantes fizerem a parte deles, e não tem sido, São José ganhou um jogo fora, perdeu em casa. A Ferroviária perdeu em casa, ganhou fora. O Sertãozinho perdeu em casa, ganhou fora. Só o Juventus é que fez aquela máxima. Jogou em casa, ganha. Jogou fora, perde. Quer dizer, nesse patamar o Juventus vai a 9 pontos, né? Ele faz mais um jogo em casa, ganha, faz mais 2 jogos fora, perde. Mas vamos lá. Dando a lógica, dentro dessa matemática, Sertãozinho como mandante ganhando, Ferroviário como mandante ganhando, vamos fechar a quarta rodada com todo mundo com 6 pontos. Aí vai para saldo de gols marcados e tal. E vai para as 2 últimas rodadas, ninguém é de ninguém, né? Fogo no boné do guarda, como dizia Osmar Santos, e vamos ver o que vai acontecer. Agora, se houver a vitória dos visitantes, o Juventus ganhar em Sertãozinho, o São José ganhar em Araraquara, acabou. Os 2 com 9 pontos, e deixa os outros 2 com 3, e aí vão se enfrentar na outra rodada. O empate classifica os 2. Aí acabou. Se houver vitória do Juventus, vitória do São José nessa próxima rodada, acabou. Os 2 estarão classificados. Então, você vê que é interessante. Pode se resolver aqui, como pode deixar tudo embolado. Vai depender dos resultados, obviamente. É isso, é no final de semana esse é o grupo 3. No grupo 2, Antônio Camus, Ituano se recuperou de smoking, de gala. Jogando no Novelli Júnior, tocou 3-0 no Água Santa, está de volta no campeonato, chega a 4 pontos no turno e vai para o segundo turno. E a Votuporanguense encaminhou a classificação. Com 2 jogos fora, chegou a 7 pontos, joga 2 em casa. Eu acho que só uma tragédia, só se virar o fio. A Votuporanguense, nessa altura do campeonato, não garante pelo menos uma segunda vaga
meu querido Antônio Carmo, a coisa está bem difícil para 15 de Piracicaba e Água Santa. Foi 2-1 para Votuporanguense em Piracicaba. Próxima rodada tem Água Santa e Ituano, é o jogo da volta. Água Santa joga a vida e o 15 de Piracicaba também joga a vida contra a Votuporanguense, que em casa o empate vai estar até bom demais. E esse outro grupo aí, Antônio Carmo, mais definido? Com 2 empates, a Votuporanguense praticamente garante pelo menos a segunda vaga no grupo, porque não é só o empate, o pontinho que ela ganha. São os 2 pontos que ela impede o adversário de ganhar, né? Se ela empata com o 15 e depois empata em casa, 2 jogos seguidos, depois empata em casa, novamente com o Água Santa, quer dizer, o 15 vai a 3, o Água Santa vai a 3, e ela vai a 9, faltando uma rodada. Então, garante a classificação. Tá com a faca e o queijo na mão de maneira surpreendente. A Votuporanguense, que era o patinho feio desse grupo aí, esperava-se uma briga mais acirrada entre Ituano, 15 de Piracicaba e Água Santa. O Votuporanguense furou o bolo aí, está passando no meio e está indo. Surpreendente. O Ituano, onde precisava ganhar de qualquer maneira, ganhou. O Água Santa e o 15 de Piracicaba ainda não venceram no grupo, são decepções. 15 com o chamado técnico de 3 dígitos, o Fernando Marchiori. O Água Santa com o seu dinheiro também, time que vai jogar a Série D do Brasileiro, caiu ano passado da Série 1 para a Série 2, surpresas aí, vamos para o segundo turno. E tem um detalhe, né, para o Votuporanguense como é bom, né, porque o Água Santa e o Ituano voltam a se enfrentar. Então, se o Ituano perder em casa, acho que vai ser difícil nesse caso, mas pode ocorrer, aí o Água Santa já fica fora, já não vai brigar mais. Então vai depender também daquilo que vai fazer na próxima rodada. Claro que está tudo em aberto, né? O Água Santa e o 15, que tem 2 pontos, eles vão se enfrentar. Então, um mata o outro aí, mas eles têm outros jogos. Se fazem 6 pontos, vão a 8. E aí, vão ficar na briga ainda aí. Depende. Muito bom, Antônio Carmo. Acho que está aí tudo explicado do Campeonato Paulista da Série A2, que segue agora para o retorno, meu querido Antônio Carmo. Jogos também no final de semana, sábado em Diadema e sábado às 3 da tarde em Diadema e às 6 da tarde no Plínio Marim. Em Votuporanga, vamos para o retorno do quadrangular da segunda fase do Campeonato Paulista da Série A2. Olha, a Série A4, o Jacareí se complicou, hein, Antônio Carmo? 2 jogos em casa, fez apenas 1 ponto, né? Passou por uma lipoaspiração na tabela. Estava bem demais, podia já estar classificado, perdeu toda a gordura e agora ainda é o 8º colocado. Se o campeonato terminasse agora, faltam 2 rodadas, o Jacareí se classificaria em 8º, pegaria o São Caetano, que é o líder do Campeonato Paulista da Série A4, é mata-mata a partir da próxima fase. Mas deu a nota, perdeu em casa para o Lemense por 1-0, viu o Lemense ultrapassá-lo, chegar a 21 pontos, ele fica com 19, faltam 2 rodadas. Sábado que vem vai a Assis, lá no velho Tunicão, enfrentar o Vossen, que ainda quer mais 1 ou 2 pontinhos para não ter chance de rebaixamento. Tem apenas 12 pontos, já não almeja a classificação. Ei, Jacareí, acho que virou o fio o time do Ambrosio, hein, Antônio Carlos? Será que ele cai hoje ou não? Opa! Professor Augusto Ambrosio, vamos lá, pouca água e vamos pro jogo, vamos arrumar o time aí. Tava muito bem, ficou 7 jogos, 8 jogos sem perder, mas agora não ganha, já não ganha nas 3, 4 últimas rodadas, e isso travou o time, né? Que parou nos 19 pontos, fez 1, 2 pontos só, e vê o Ecos com 18, o Comercial com 17, junto do Tanabi, são os times que brigam ali, concordo com você. O Vossen ontem fez a parte dele, foi Araçatuba, pegou Araçatuba virtualmente rebaixado, enfiou 4-0, time que toma de 4-0 em casa na 13ª rodada, né, o Araçatuba já caiu. E o Vossen fará 2 jogos em casa agora, mas só pode chegar a 18 pontos, não classifica mais. Não tem mais, matematicamente não dá mais. Então, o Jacareí tem que pegar o Vossen e conseguir pelo menos um empate lá para resolver tudo em casa na última rodada, quando ele vai receber o Ecos de Suzano, que está na briga, está com 18 pontos, poderá assumir o lugar do Jacareí, ele vai jogar em casa com o Lemense na próxima rodada. O Jacareí só depende dele, mas realmente estava indo muito bem, escalou a montanha, agora está escorrendo, deixando cair, não está se segurando mais e vai precisar arrumar a casa aí para entrar firme no restante do campeonato. Tá jogando fora aí, Nicolini, na classificação com jogos dentro de casa. Tá feia a coisa agora para o Jacareí, ainda na zona de classificação,
mas precisa de pelo menos 4 pontos para chegar a 23 e aí garantir a sua classificação na 8ª vaga. Tem 19, 2 vitórias o garante tranquilamente, uma vitória e um empate o garantem, só Também. uma vitória com 22 vai depender dos demais adversários. Tem time com 18, time com 21, todo mundo se ganha, vai a 24, 25, 26, Antônio Carmo, e ele pode ficar fora com 22. Então agora acho que só uma vitória não garante o Jacareí. Não, ainda não, mas tem um detalhe, digamos que essa vitória seja sobre o Ecos na última rodada. O Ecos tem 18 e ele tem 19, então ele iria a 22 e o Ecos só poderia chegar a 21, então ele já não seria alcançado pelo 9º colocado. Mas ele dependeria de Comercial e Tanabi ainda, que podem ganhar os 2 jogos, chegar a 23. Mas acho que isso também não vai ocorrer. Acredito eu que, nesse caso, a gente falou antes dos 23 pontos, né, que definiram a Série A3, para a Série A4 pode ser que os 22 garantam, mas é bom chegar aos 23. Chegar aos 23 está classificado. É isso. O Araçatuba eu acho que já caiu. Antônio Campos só tem 5 pontos. 2 jogos por fazer, pode ir a 11, eu acho que já era. Colorado de Caieiras, Nacional, Jabaquara e Vossen brigam para escapar da outra vaga. Como Colorado e Nacional tem 8, o Vossen tem 12. O Vossen só se acontecer uma tragédia, né? Eu acho que está entre Nacional e Colorado de Caieiras, mas o Jabaquara está fazendo um esforço tremendo. Pega o Comercial no próximo final de semana no Estádio Espanha. O Comercial que teve uma recuperação surpreendente, meu querido Antônio Campos, tem 17 pontos e se ganhar os 2 jogos com 23 classifica. E sabe que tudo isso passa pela vitória contra o time do Jabaquara para jogar na última rodada em casa, lotar o Palma Travassos e empurrar o time para a classificação contra o Tanabi, que pode ser um jogo que vale realmente classificação dos 2 lados. É isso, Antônio Carmo. É a Série A4 na sua reta final. O grande destaque nesse momento, Nicolini, é o São Caetano, que assumiu a liderança do campeonato, goleando o Caieiras, o Colorado, 4-0 fora de casa ontem. E o São Caetano chegou a 7 vitórias seguidas. Ele estava lá atrás na classificação, perto do Nacional. Vai cair o São Caetano, mal. Não sei se trocou de técnico ou não, mas de repente o São Caetano embalou, agora tem 29 pontos, já está mais do que classificado. Ele, Inter de Bebedouro, Penapolense, Barreto já estão garantidos. E conseguiu ontem uma vitória sensacional de 4-0, mas deu uma arrancada espetacular. Fez ao contrário do Jaque, assim que é bom, né? É igual na Fórmula 1, você está lá em 6º, 7º e tal, na reta final você dá um passe e chega. Você está em primeiro e vai indo para trás, né? Chega na reta final, você acaba não conseguindo o objetivo. O destaque do campeonato hoje é o São Caetano. É isso, Antônio Carmo. Muito bom. Seleção brasileira é hoje, Antônio Carmo. Ó, o Mister, o que sobrou dos lesionados, machucado, fora de forma, pingaiada, jogador e tudo mais, foi o seguinte. Ederson no gol, Wesley, Ibanez, Léo Pereira e Douglas Santos, ó. Faz o nome do pai, Antônio Carmo, e vai. Essa defesa, peraí, essa defesa, Padre Quevedo não deixa passar barato. Essa defesa é toda mentira. Vai sobrar muito para Casemiro e Andrei Santos, que devem ser os 2 volantes. Olha o Andrei Santos aparecendo aí. E o quarteto, o Mister joga assim, é o jeito dele jogar, com 4 na frente. Rafinha, Matheus Cunha, Vini Júnior e Martinelli. Deve ser isso contra a França, meu querido Antônio Carmo. De Dembélé e companhia. E ninguém sabe se o Mbappé vai jogar. Eu acho que não. Bom, Nicolini, é um grande teste, é um grande jogo, tanto para o Brasil como para a França também. A França sabe que vai enfrentar o Brasil, e o Brasil, seja com aquela camisa brasa, meu Deus do céu, eu vi tanta gente, que coisa horrorosa. Comentamos aqui terça-feira, hein, Nicolini? Que coisa, o Luiz Augusto Carvalho, grande vascaíno, está horrorizado, né? Vai brasa, que vai brasa, é uma brasa, mora, você lembra bem. Não, também, Roberto. Isso aí é uma invenção da Nike que quer colocar na nossa cabeça. A mulher lá nunca viu uma bola na vida, não sabe, foi colocada lá para falar bobagem e quer que todos nós aqui, amém, é isso mesmo, vai brasa agora, vai pro inferno, ela com a Nike e companhia, né? Então, então, esquece daí, Brasil, é amarelinha, canarinho, é o Brasil e vamos, o máximo que se diz é o Brazuca, né? Então vamos lá, Brasil, vamos atacar e vamos jogar. Pois bem,
E o Brasil hoje vai para esse jogo contra a França lá nos Estados Unidos, 5 da tarde, bom jogo. Aí é um amistoso que vale a pena, né, Nicolini? É amistoso, ou como dizem lá em Portugal, um jogo amigável, mas que às vezes sai, né? Pancada para todo lado. Já teve grandes amistosos Brasil e França, o Brasil que em jogos oficiais de Copa do Mundo tornou-se um freguês da França, os resultados mostram isso. Sim. A França que está em ciclos melhores do que o Brasil nas duas últimas Copas, campeã em 2018, vice em 2022, enquanto o Brasil parou nas quartas de final nas duas competições, então não tem. Hoje a França é melhor e já está aí firme e forte para a Copa do Mundo, assim como o Brasil também. É um grande teste, é um grande jogo, os desfalques acontecem e o Carlo Ancelotti sabe, não é essa a seleção que ele quer colocar em campo na estreia lá contra o Marrocos em junho, né? Com muitos outros jogadores diferentes. Mas é claro que num jogo desse aí, esse é um jogo grande, Nicolas, esse é jogo de cachorro grande. O cara que chega fala pro professor, dá a camisa aí, deixa que eu resolvo. Vai lá, faz uma grande partida e ele fala, opa, esse aqui está entre os 22. Depois do jogo de hoje, eu vou olhá-lo de uma maneira diferente. Então é um teste legal para todo mundo. Eu acho que a França está melhor, o Brasil não está, ainda mais juntando todo mundo aí com uma cara de seleção, de que vai conseguir fazer algo diferente, mas tem o aspecto moral, histórico dessa camisa da seleção brasileira, sempre botar respeito. Ninguém joga contra o Brasil dizendo o seguinte, agora é moleza. Por pior que a coisa esteja, o pessoal sempre tem um respeito muito grande pela nossa seleção. Como diria o outro, é o Bambala. Não é o Bambala, o Não. Carmo, né? Não é. Mesmo não é o Rio das Ostras Futebol Clube. Mesmo com o Ribanês da zaga. Parece cada jogador. Não, mas joga na Europa, joga onde? Não joga na Juventus, sei lá onde é que joga isso daí. Mas eu já falei aqui, Nicolini, se eu sou o presidente da CBF, eu falo. Ô, professor, não se pode convocar jogador que joga em time pequeno da Inglaterra, da Alemanha, da Itália, da Espanha, não pode convocar jogador do Zenit, não pode convocar jogador da Rússia, não pode convocar jogador que está jogando no mundo árabe, porque aí o cara vai para lá só para ganhar dinheiro, né? E não dá para você fazer ter uma certeza de que está valendo a pena. Mas é bom desse jeito aí, né? Tem muitas coisas que passam e que ficam escondidas debaixo dos panos aí, viu, Nicolini? E a gente vai acompanhando de longe. É isso, Antônio Carmo. Vamos ficar de olho nesse Brasil hoje, 5 da tarde, horário de Brasília. Olha, Ulisses Costa, uma coisa aí do jogo. Rádio Bandeirantes. É gostoso demais a transmissão do Ulisses, hein? Não dá para perder, tá bom? É bom. Tem uns caras ruins pra chuchu na TV aberta aí, Val. Espetacular. Só o detalhe, né? A gente fala de Neymar aqui, de convocação, o Danilo, o Casimiro e agora, recentemente, acho que foi o Rafinha, falou assim, tá bom, ele não tá bem, mas ele aqui com nós vai ajudar. E o MAP falou ontem, né? E do Neymar. Ele falou, não posso ir contra o meu ex-chefe. E esse daí tem que jogar a Copa do Mundo. O Brasil não pode abrir mão dele. O MAP falou isso do Neymar, né? E não é para fazer médico. Traz um cara que tá machucado aí na seleção, que fica melhor para nós. É que o pessoal sabe que ele é o principal jogador do Brasil dos últimos 10, 15 anos. Mas, logicamente, que hoje precisa melhorar. Não, ele tem que se ajudar, né, Antônio Carlos? Essa semana a história é que ele passou aí 2 dias jogando pôquer num hotel em São Paulo, numa sala privativa, não sei o quê, né? E parece que o problema não é birita dele, o problema não é mulherada, o problema é jogo, e jogo. O que causa problema pro jogador não é pro bolso, porque bolso ele tem, né, Antônio? Não vai acabar o dinheiro do Neymar, mas a questão é que não dorme, não come direito, né? Não vai fazer a fisioterapia não é um atleta, que tem que fazer, né? Porque não vou ficar aqui, entendeu? Então o Pernambuquinho era assim. É isso. No tempo passado, Nicolas, os jogadores iam muito para corrida de cavalo, para jogos, o Almir Pernambuquinho era um desses, tinha outros. Naquele tempo o jogador era jogador, não era atleta, né? E faz muito tempo hoje que é atleta, você tem que se preservar. Lembro de Tele Santana, quando brigava lá com o pessoal de São Paulo, que passava a noite, né, nas baladas, ele dizia, uma noite que você perde, falava para o jogador, você demora 3, 4 dias para recuperar, como é que eu vou colocar você para jogar? Né? E Tele Santana sempre cobrou isso dos seus jogadores, não por acaso foram um dos grandes nomes da história do Brasil como técnico. E
o Neymar acaba se queimando, né? Porque daí o pessoal que já não gosta dele vai colocando tudo isso daí e a gente tem que dar razão. Hoje tem eliminatórias da Copa do Mundo, repescagem na Europa, vamos ficar de olho na Itália, é 4h45 da tarde, hora do jogo, Itália e Irlanda do Norte, se ganhar, pega o vencedor de País de Gales e Bósnia. E vamos ficar de olho também aqui no quintal de casa. A Bolívia pega o Suriname, é 7 da noite. Se ganhar, vai pegar o vencedor de Nova Caledônia e Jamaica. O jogo é meia-noite lá na Nova Caledônia, meu querido Antônio Carlos, que eu vou falar toda a verdade. Não sei nem aonde fica no mapa. Essa eu não sei. Preciso voltar para as aulas da professora Marisa de Geografia da 6ª série, porque essa eu não lembro, Antônio Carlos. Não é? Nova Caledônia eu não sei, Antônio Carlos. Você procura aí o professor Google aí, que ele te dá um destaque. Mas, Nicolino, o vencedor da Bolívia, na verdade, ele está do outro lado da chave. Ele pega o Iraque. Tá? Bolívia e Suriname jogam hoje. Quem ganhar, pega o Iraque. Jogo marcado para o dia 31, terça-feira que vem. O Iraque tá vencedor de Nova... Isso. O Iraque está no chapéu. Porque dos três é o que tem o melhor ranking. O Nova Caledônia e Jamaica estão lá do outro lado. Jamaica jogou a Copa do Mundo, acho que em 98. Nova Caledônia nunca e acho que não vai ainda, né? Quem passar de Nova Caledônia e Jamaica pega a República Democrata do Congo, que é o antigo Zaire, que jogou a Copa do Mundo de 74 contra o Brasil. Perdeu de 3-0. Então é assim. Também quem passar aí os que ganharem na terça-feira, eles vão para a Copa do Mundo. São 2 vagas que tem aí nessa repescagem mundial. E na Europa, 8 jogos hoje, ficam 4. E daí na semana que vem, os 4 que passarem vão para a Copa do Mundo. Hoje, um jogo interessante que eu acho, Nicolino, é o jogo da Polônia contra a Albânia. A Albânia que é treinada pelo Silvinho, ele que foi lateral do Corinthians, jogou lá fora um bom tempo e foi até técnico do Corinthians rapidamente, não deu certo, e que está fazendo um ótimo trabalho. Na Albânia já levou o time e jogou a Copa, a Eurocopa, e agora vai pegar um jogo muito complicado contra a Polônia fora de casa. Se ganhar, depois tem a sequência na tentativa de ir para a Copa. E parece que o Silvinho hoje, Nicolino, seria o único técnico brasileiro na Copa. Antigamente os brasileiros iam, né? Você tinha aí o Tim, você tinha o Carlos Alberto Parreira, o Joel Santana, né? O pessoal que ia dirigir, o Didi, o pessoal que ia dirigir, o Otto Glória, dirigir outros times, outras seleções. Agora são eles que vêm para cá, né? Pela primeira vez o Brasil vai para a Copa do Mundo sem um técnico brasileiro, vai com Carlo Ancelotti. E o Silvinho pode ser a salvação. Não, tem um técnico brasileiro, sim. É o Silvinho. Dirigindo quem? A poderosa seleção da Albânia. Mas não acredito que chegue, não. Vamos acompanhar. Tem um monte de jogo gringo hoje. Olha, a história do Zaire e do Congo eu sabia e lembrava. Agora, onde fica a Nova Caledônia, eu vou estudar aqui depois do bate-papo. Onde é? Porque eu nem não viu imagino, ainda, tá Antônio Carlos, nem imagino aonde fica. Eu vou procurar aqui. Né? A história do Zaire e do Congo é dentro das histórias da África e das suas guerras, suas brigas militares e tomadas de poder, e muda o nome, volta. Era Congo, virou Zaire e voltou a ser Congo, Antônio Carlos. É isso aí. Como você costuma dizer, a Nova Caledônia fica 500 quilômetros distante de qualquer lugar, tá certo? Então, deve ser perto do Presidente Prudente. Por aí, eu passando ali, já chegando no Mato Grosso já. Por ali. Vamos ver. Antônio Carlos, muito bom. Só para registrar, ontem teve um monte de jogo, Copa Sul-Sudeste, Copa não sei o quê, Paralympics League. Falar aqui dos nossos, Antônio Carlos. Importante dizer que o Novo Horizontino empatou, o São Bernardo perdeu, tá? Na Copa Sul-Sudeste, aí são os paulistas que estão brigando, tá bom? Tá certo, o Novo Horizontino empatou com o América Mineiro e o São Bernardo perdeu da Chapecoense. Jogos de times de Série A, Série B, por aí, né? Então, agora tá lotado, né? Copa Norte, o Águia de Marabá ganhou do Monte Roraima, 4-2. Copa do Nordeste, Nicolino, tivemos o Botafogo da Paraíba ganhando do Vitória, lá em Salvador, por 2-1, Ceará empatando com o ABC 1-1, campeonato que tem realmente a presença sempre muito grande da torcida. É isso, o Diabo Vermelho, o América, que caiu para a 2ª divisão do Rio Grande do Norte esse ano, venceu o Maranhão
por 2-0 Ele foi- nesta primeira rodada. Tá bom, Antônio Carlos? Ele foi perdoado daqueles pontos perdidos. Ele foi descaído? Tribunal. Ele foi descaído. Boa, foi descaído, tá certo? Volta pra cá. Sem você não vai ser a mesma coisa, vai. Prefiro você ruim do que sem você. Então, trouxeram o América de volta. Lá, deixa o América jogar aí, vai. Nem sei como é que Então, terminou tá o bom. campeonato, mas ele não foi rebaixado. Nem eu só tinha visto que tinha sido rebaixado, tinha perdido um monte de ponto no tapetão, isso eu também tinha visto. Verdade. Aí agora eu não acompanhei mais o noticiário Potiguar, meu querido Antônio Carlos. Local, Natal tem praias maravilhosas. Eu sei que você já circulou por lá, Maravilhoso. tá bom? Muito bom. Muito bom, Antônio Carlos. É isso, vamos nessa, vamos torcer pro Brasil hoje, né? Porque Brasil é Brasil, com o Ibanez, com o Andrei Santos, Mimi Cocó, Reco-Reco, Mister no banco, é Brasil, camisa amarela, carção azul, meia branca. Vai, Brasil! Amanhã a gente volta, Antônio Carlos. Um abraço. Nós já tivemos o Leão levando o Leomar para ser volante do time, né? Daquela seleção do Leão, que era um volante nota 7 e que nunca deu certo em lugar nenhum. Então a gente já viu tanta coisa na seleção, a gente acompanha porque gosta da seleção canarinho. Grande abraço, Nicolini, para você, aos amigos todos que nos honram, com a audiência aqui no Bate-Papo Esportivo. Ótima quinta, hein, gente? Até mais. Agora 8h.